Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós vamos dar continuidade do que falamos na aula passada. Aliás, se alguém quiser, inclusive aqueles que de fato ouviram aí, né, assistiram a aula novamente, se quiserem até perguntar, ou, sei lá, no finalzinho aí, deixei uma ponta solta, falei alguma coisa que não deu tempo ali para você perguntar, se quiser agora a gente aproveita o início dessa aula para estar dando aí mais algum conteúdo, fique à vontade. A aula passada não ficou nenhuma questão assim, né? Uma interrogação. Não vale nota, pode perguntar. É isso? É por isso que não vale nota, então vale. Não, tá vendo? Então, tá tudo tranquilo? Posso continuar então? Dar continuidade? Então vamos lá, queridos. Bom, só para fazer uma brevíssima recapitulação, né, para a gente às vezes não dar um salto, esqueceu da aula passada, onde acabou. Eu falei o último ponto, que na declaração de Pedro, no capítulo 16 de Mateus, né, verso 16, a gente enfatizou bastante esse texto aí. E eu disse que essa declaração de Pedro, então, a respeito de Jesus sendo o Cristo, o Filho de Deus vivo, equivale a dizer que Jesus é o próprio Deus, né? Essa é a declaração, né? Essa expressão idiomática, eles entenderam, era o próprio Deus na afirmação. E o próprio Jesus, ele também se declarou, ele declarou ser da mesma natureza de Deus. E aí a gente vai começar aqui com a leitura de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 10, verso 30. O Evangelho de João, cada evangelho, ele tem um público-alvo, né? Então, nós temos 4 evangelhos. Nós vamos ter essa matéria, os evangelhos. Nós vamos estudar isso com mais calma, com mais detalhe, né? Então, Mateus, ele tem um público, né? Marcos tem um público, Lucas tem um público, João também tem um público, diferentes. Então, eles pretendem mostrar, apresentar Jesus com características, tem intencionalidade diferente, porque o público é diverso, né? E o João, ele pretende falar de Jesus como Deus, o próprio Deus, tá? Então, no Evangelho de João, nós vamos ter muitos textos, muitas declarações, mostrando que Jesus, de fato, é Deus. Embora seja homem, né? A gente está estudando isso, a humanidade de Jesus, mas a divindade de Jesus. É João que enfatiza isso bastante, tá? E aqui no capítulo 10, ó, verso 30 e 36, João capítulo 10, verso 30 e o 36. Jesus disse: "E eu e o Pai somos um." Olha a declaração que o próprio Jesus faz de si mesmo. Eu e o Pai somos um. Essa declaração, eu e o Pai somos um, não é que Jesus estava dizendo, somos a mesma pessoa. Jesus estava declarando, nós temos a mesma natureza, somos da mesma natureza, tá? O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa distinta, porém da mesma natureza, coexistentes. É difícil, né? Como assim? Então são 3 deuses? Não são 3 deuses. Também nós vamos ter uma matéria que a gente vai tentar, né, estudar sobre essa declaração da Bíblia, né? Que existe a triunidade, esse Deus que é manifesto em 3 pessoas da mesma natureza. Não cabe na nossa lógica. Muita coisa na Bíblia não cabe na nossa lógica humana. A própria matéria que nós estamos estudando, a dupla natureza de Jesus, não cabe. Como que um ser pode ter 2 naturezas? Ou tem a natureza divina ou tem a natureza humana, não é isso? Agora Jesus é fora da curva. Jesus, ele foge dessa lógica, né? Não só nisso, mas em outros sentidos mais. Aqui no verso 36, ó, na continuidade, diz o seguinte: "Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas porque disse, sou filho de Deus?" Então, os fariseus, os líderes religiosos, eles diziam que Jesus
ele estava blasfemando, porque ele se declarava filho de Deus. E essa declaração, como eu disse, para eles equivaleria a dizer, sou Deus, da mesma natureza de Deus. Né? O termo filho de Deus quer dizer da mesma natureza de Deus. Quando a Bíblia nos chama de filho de Deus, não é na mesma categoria, na mesma questão que Jesus se intitula. Tá? Então, filho de Deus, em relação a nós, é que a gente foi gerado de novo em Cristo Jesus. O próprio João aqui no capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Ó, vai dar tempo aqui de pegar o texto. Vamos lá. O bumeranguezinho aqui, ó, vai e volta. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 ao 13. Se não me falha a memória, tá? Vocês me corrijam quando eu falar uma referência e não for. Porque às vezes eu puxo na memória, não está anotado aqui, né? É que o 11 vai dizer, ele veio para o que eram os seus não receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do varão, nem da carne, né? E tal, nem do sangue, mas de Deus. Então, acho que é o 12 que diz então, né? A ênfase é o 12. Foi-lhe dado, nós fomos feitos, tivemos o poder, recebemos o poder de sermos feitos, gerados, filhos de Deus, em Cristo Jesus. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, Paulo, ele diz o seguinte, quem está em Cristo é nova criação. A maioria deve estar criatura, o texto, né? Deixou na memória, criatura, né? A expressão melhor não é nem criatura, é nova criação. Vou explicar daqui a pouco por quê, tá? Então é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo vai se fazendo novo. Então quem está em Cristo é uma nova criação. Em Jesus, olha que coisa interessante. Em Jesus, Deus está recriando a humanidade. Porque a humanidade lá em Adão falhou, pecou, se corrompeu, se distanciou de Deus, se rebelou. Em Cristo é uma nova humanidade, amados. Isso Paulo trabalha lá depois também em 1 aos Coríntios, também não, né? Falamos 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios. Paulo vai falar sobre essa nova criação em Cristo, que é o que João chama de o nascer de novo. Né? Nascemos em Cristo, somos regenerados. Efésios capítulo 2 também vai falar que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, e em Cristo nós fomos ressuscitados em Cristo, né? Isso, nascemos de novo, reconciliados, enfim. Isso é para falar que Deus ele está resgatando a humanidade, mas a partir de Cristo, por causa de Cristo, em Cristo, tá? Então a gente vai aqui nessa toada, aqui ainda sobre esse ponto aqui, que Jesus ele declara que ele é de fato o próprio Deus. O capítulo 14 de João, eu até citei na semana passada, não sei se vocês lembram, mas vamos novamente ler, né? É o capítulo 14 de João, versos 6 ao 9, que é onde os discípulos estão com Jesus e pedem para ver o próprio Deus. Eles querem ver o Pai, eles desejam, né? Ver a face do Pai, assim, tipo, pessoalmente mesmo. E eles, João 14, verso 6 ao verso 9. Até quem achar e puder ler, eu agradeço, tá? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam que é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. É porque é uma versão diferente, outra, né? Versão transformadora. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo este tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Olha que coisa interessante. Quem me vê, vê ao Pai. Jesus não está falando esteticamente, fisicamente, não é isso. Mas é a própria natureza, claro, em condição humana, né? Mas assim, não tem como nós, seres humanos, vermos Deus face a face. Desde o Antigo Testamento, que o Moisés também desejou, né? Eu acredito que todo discípulo de Cristo genuíno deveria ter esse anseio na sua alma, né? Como é Deus? Eu queria ver Deus, né? Eu acho que todo filho que nunca viu o pai gostaria de... Aliás, a gente é bem curioso, né? Porque a gente ama Deus, mas ninguém quer ver Deus, né? Que tem que morrer, né?
Então, né, nesse sentido mais direto, então, tipo assim, eu amo Deus, mas não quero ver agora ele, não. Mas aqui nesse sentido que Deus se aproxima de nós por meio de Jesus, a maior proximidade, né? Deus, ele se comunicou, se relacionou, ele falou de muitas maneiras ao longo de toda a história humana, Antigo Testamento. O Novo Testamento, a última fala de Deus, a aproximação maior de Deus é através de Cristo. Quem escreve isso é o autor de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Verso 1 diz isso. Se alguém puder ler o 2 e o 3 aí para completar. É o 1, capítulo 1 de Hebreus, né? Eu recitei o 1, verso 1. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à destra do Deus majestoso no céu. Já entrou no 4 aí, não? Foi até o 3? Até o 3. Até o 3, é que é a versão diferente, né? Acho que na minha memória aqui, acho que tinha acabado antes. Mas olha que coisa interessante aí no último versículo que você compartilhou com a gente, amado. Ele expressa, né? Ele exatamente, né? É que eu estou puxando aqui da memória, estou tentando lembrar o que você falou aí na sua versão. Mas a expressa imagem da sua pessoa, né? Expressa exatamente quem é Deus. Mas como eu falei, não é uma questão estética. Ele irradia a glória de Deus. Irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata. Isso aí. Expressa de forma exata, né? Olha só, expressa de forma exata. Por meio dele, de Jesus, diz o texto, que Deus, o Pai, cria todas as coisas. Olha que coisa interessante. Quando a gente pega, a Bíblia é harmônica, não existe contradição na Bíblia. Quando a gente estuda, a gente percebe que um texto, um livro, contribui para o outro. Não há contradições doutrinárias na Bíblia. E a gente tem que entender que a Bíblia, ela foi escrita por 40 homens, no mínimo foi conhecido, né? Tem os autores desconhecidos, então a gente não sabe se foi mais. Mas 40 autores é certo que a Bíblia tem. São 66 livros. A distância de 1.600 anos, Moisés que escreve lá os 5 primeiros livros e João, o último, né? Então, pessoas que não se conheceram em épocas diferentes, cultura diferente, idiomas diferentes. E olha como a Bíblia é essa sinfonia, essa harmonia perfeita, né? Só para a gente entender, a Bíblia ela tem um autor, é Deus, que conduz harmoniosamente, né, toda essa diversidade, homens, e não é só que eram homens de épocas diferentes, eram homens totalmente distintos de cultura, de mentalidade, enfim, você tem pessoas assim, eruditas, você tem um Paulo que é um filósofo, você tem pessoas simples demais, né, como era o Pedro, o João, pescadores, gente sem instrução, né? E como a gente fala, Deus usa a todos nesse processo, né? O letrado, o filósofo, e usa até o analfabeto. Jacó era analfabeto, eu não sei se eu contei isso para vocês na aula passada. Não, Jacó, porque a Bíblia diz, né, que ele amava Raquel e não lia. E amor, vou falar com ela. Isso aqui é só pra gente, tá? Tá todo mundo acordado aí, né? Quem não entendeu a piada, deixa quieto. Vamos entrar no espírito agora, né? Tava indo bem, não tava indo bem, né? Agora que eu dei uma descambada, mas vamos voltar aqui. Ainda em João capítulo 5, amados, vamos voltar aqui um pouquinho. Versos de número 17 e 18. Ainda, tá? Nesse pensamento aqui da declaração que Jesus disse de si mesmo, né? Ele sendo o próprio Deus. Autores, né? Falando de Jesus, e o próprio Jesus também se autodeclarando. Alguém disse, ou Jesus era Deus mesmo, era um lunático. Ou era Deus ou era um lunático, porque a pessoa declarar que é Deus, não é? E aí a gente sabe, não era lunático, é Deus mesmo. E eu fico pensando, amado, porque a gente critica muito os personagens aqui, é muito fácil para nós, né? Ah, se eu tivesse lá, né? Jamais que eu ia duvidar de Jesus, dos milagres, não sei nada, conversa fiada. Até pior, né?
Algumas mulheres dizem assim, aquela Eva que fez aquilo lá e hoje eu sofri. Se fosse você, amada, talvez ia ser até pior o negócio, né? Não sei, estou aqui também. João 5:39. Agora, daqui a pouco a gente pega essa referência aí também. Eu fico pensando, imagina, Jesus tinha lá seus 6 irmãos, mais ou menos, né? A Bíblia diz de 4 homens e algumas irmãs, então no mínimo são 6. E aí assim, um belo dia de sol, Jesus acorda e disse assim, manaiada, sou Deus, viu? Imagina, viveu 30 anos com um rapaz ali, era o irmão mais velho, e daqui a pouco ele fala, sou Deus? Então assim, a gente precisa também, né, dar esse desconto aí, né? Os irmãos foram os últimos a crer que Jesus de fato era Deus, após a ressurreição só. Mas também, se a gente se colocar no lugar deles, não dá um desconto aí, né? Amado, você falou de algum versículo, João? Você estava falando do estudo, né, do conhecimento, e João 39 fala disso. Né? 5:39? Sim. Você pode ler para a gente aí, por favor, meu irmão? E vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. Isso. No entanto, vocês se recusam de vir a mim para receber essa vida. Olha, as Escrituras apontam, né? Elas dizem ao meu respeito. Estudo. Lembra que eu falei na primeira aula? Toda a Bíblia converge para Cristo? Toda a Bíblia, direta ou indiretamente, pretende levar o leitor a conhecer a Cristo, do Antigo ao Novo Testamento, amados. É o principal assunto que existe. Antes de lermos aqui, é que vai vindo aqui alguns textos, né? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, deve ser verso 1 ao 4, aproximadamente 1 ao 4. Ele vai dizer assim, olha, quando eu fui ter com vocês, os coríntios, né? Eu não fui com sabedoria, com sublimidade de palavras humanas, sabedoria. E nada me propus saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. E eu não fui com palavras de sabedoria humana para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria de homens, mas fui em demonstração do Espírito e de poder em relação a Cristo. Então Paulo, ele falou de muitas coisas, muitas doutrinas, muitas verdades bíblicas. Só que Paulo, ele tinha um assunto principal que era Cristo. Cristo ressuscitado, Cristo que morreu pela humanidade, Cristo seu Senhor, o seu Salvador, Cristo, o próprio Deus. Tudo que Paulo escreveu gira, orbita em torno da verdade que Jesus é Deus. Então isso deve nos fazer pensar, nós no contexto de igreja, nós que compartilhamos o Evangelho, ensinamos dentro da igreja ou fora dela, pregamos, pastoreamos, aconselhamos pessoas, nós precisamos entender que Jesus precisa de alguma maneira, a pessoa precisa ser conduzida a Jesus em qualquer ocasião. Isso não é uma alienação religiosa, porque de fato, amados, o problema dos seres humanos é porque eles ainda não são maduros como Cristo. Nós não chegamos ainda à maturidade, à estatura perfeita da Bíblia diz, né? Varão perfeito em relação a Cristo, porque Cristo tem que ser formado em cada um de nós, para sermos de fato ser humano como o ser humano deve ser, que é em Cristo, como eu disse, que Deus está recriando a humanidade. Então nós podemos até admirar muitas pessoas, querer, né, imitar a fé, imitar a virtude de muitas pessoas. Mas assim, quem nós devemos de fato desejar é ser igual ao Cristo. A gente às vezes, né, que é casado, fala assim, poxa, meu pai, meus pais, ou alguém assim, a figura, né, de marido, eu queria ser igual a esse marido. Eu desconheço, o marido mais abençoado que Jesus. E eu duvido uma irmã ter dificuldade de se sujeitar, se submeter a um marido se ele é parecido com Jesus. É verdade. Olha aí, não é? Não é o que Paulo diz em Efésios, capítulo 5? Olha quem é o marido. Dá a vida pela esposa, alimenta a esposa, cuida da esposa, direciona a esposa. É a metáfora ali, né? É o cabeça. É que a gente pensa nessa cabeça machista, que a gente pensa que o cabeça é o que manda, é um cabeçudo, né? Achando isso, porque o texto lá vai dizer que o cabeça é aquele que direciona, é aquele que é líder, porque dá a própria vida se for necessário, como Jesus fez com a igreja. Então Paulo faz dá esse exemplo e traz essa metáfora para relacionar Jesus e a igreja, o homem, a mulher, a esposa e tal. É bem interessante a gente pensar nesse sentido assim. Mas enfim, vamos voltar para o 5 de João, 17 e 18, quem puder ler.
Evangelho de João, capítulo 5, versos 17 e 18. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era o seu Pai, e, portanto, se igualava a Deus. Você vê? O texto é bem explicativo, né? Ele se igualava a Deus, dizendo que era filho de Deus. Só para a gente entender, né? A força da expressão ser filho de Deus, né? É justamente essa declaração. É que para nós não faz sentido porque não está dentro do contexto cultural nosso, né? Mas ainda, amados, eu quero dar bastante texto para vocês aí, só para falar, não é um versículo, não são 2 versículos que vem trazendo essa verdade. Nossa, a Bíblia tem assim diversos textos, por vários autores, né? Como eu disse, reforçando a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, que Jesus é o próprio Deus. Vamos agora em Colossenses, capítulo de número 1, verso 15 ao 18, lembrando que o livro de Colossenses, aos Colossenses, que é Paulo que escreve, ele tem um tema. Aliás, todas as cartas de Paulo, todos os livros da Bíblia, existe um tema, tá certo? Não é um livro que fala de um monte de coisas assim desconexas. Não é, amados. A gente precisa entender que cada livro, ele tem, principalmente as cartas. O que é uma carta? A carta é onde eu quero comunicar diretamente para alguém, ou para um grupo, no caso das cartas para as igrejas, né, grupo. Você tem as cartas pessoais, né, para Timóteo, para Tito, né, o Filemon, mas você tem a maioria para os grupos, né, que são as igrejas. E aí você tem um tema. Qual é o tema da carta aos Colossenses? A divindade de Cristo. Esse é o tema dessa carta aqui. Paulo quer mostrar, Paulo está instruindo os irmãos lá na cidade de Colossos, aquela comunidade de fé, que Jesus é o próprio Deus. E olha o que ele fala aqui no capítulo de número 1, versos 15 ao 18. Diz assim: o qual, em relação a Jesus, né? Estou falando de Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Dá uma pausazinha aqui. Tudo foi criado por Cristo e em Cristo. Esses termos tronos, principados, dominações e potestades fala a respeito de seres celestiais, não distinguindo anjos e demônios, tá? Todos os seres celestiais, porque a princípio os demônios foram, né, eram anjos. E aí teve aquela rebelião, vocês conhecem e tal, se tornaram demônios. Mas é um ser angélico, os demônios também. Então, todos esses seres, Jesus que criou, em Cristo foi criado todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, Jesus é criador de tudo e de todos, portanto, Senhor de tudo e de todos. Não reconhecido por todos, é verdade, né? Reconhecido, não conhecido por todos. Reconhecido pelos demônios. Os demônios reconhecem que Jesus é Deus. Então, houve ocasiões lá que Jesus foi expulsar lá um demônio lá e disse: viesse nos atormentar antes do tempo? Deixa a gente em paz, né? Mais ou menos assim. Então, assim, os demônios sabiam muito bem quem era Jesus, que era o próprio Deus, uma das pessoas da Trindade. Os demônios tinham esse conhecimento. Eles reconheciam, eles não conheciam na relação. Então, Jesus é Senhor por direito de tudo que é criado, porque Ele é soberano e é criador. Ele só não é Senhor de fato, porque aí precisa de uma relação, né, e de uma entrega a Ele. É bem interessante, voltando no capítulo 16, antes que a gente continue aqui onde nós paramos, no capítulo 16 de Mateus, voltando lá, quando o Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né, tal. Aí Jesus disse: olha, Simão, filho de Jonas, tu é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, né, que te revelou isso, foi o próprio Deus que te revelou. Então não tem como o ser humano chegar à conclusão, confessar, reconhecer e conhecer que Jesus é o próprio Deus se o Espírito Santo não fizer isso. Só que eu acho interessante, Pedro é uma figura assim, é uma incógnita, né? Pedro parece até com a gente, né? Meio assim, bipolar, né? Uma hora é uma coisa, aí virou a esquina é outra coisa. Então ali
Na mesma ocasião. Aí Jesus começa a falar para ele, ó, você entregue aos principais sacerdotes, né? Vou morrer, aquela coisa. Aí que Pedro diz, não, Senhor, que isso não te aconteça. E aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ao mesmo tempo que o cara recebe uma revelação do Espírito Santo, no mesmo tempo ele também dá lugar, né? Então assim, mas o que ele fala? Porque se Pedro disse assim, tu és Deus, aí Deus fala assim, vai acontecer isso. Ele fala, não, Deus. Como que para um Senhor, para uma pessoa que está na minha frente, reconheço como Deus, eu digo não? Por isso que ele diz, parece com a gente. E a gente fala, meu Deus, é Senhor e tudo mais. Aí Deus fala algumas coisas e fala, não, Senhor. Se é Senhor, não cabe o não. Então está errado essa declaração. Se é Senhor, é só sim, Senhor. Se é Senhor, não cabe não. Então fica aqui um negócio meio assim esquisito. Por isso que Pedro parece com a gente. Mas vamos voltando aqui no Colossenses, capítulo 1, eu falei até o 16, vamos para o 17 e o 18, né? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os homens, para quem tudo tem a preeminência. Então olha a declaração desses textos a respeito de Jesus. Ele é criador, ele não é criatura, amados. Embora ele foi gerado como um homem no ventre de uma mulher, ele não foi criado. Lembra do credo lá apostólico, a declaração? Gerado, não criado. Porque Jesus, ele é criador, ele subsistia. O Cristo precede o Jesus. Porque o Jesus a gente está falando do humano. E o Cristo existia desde sempre. Né? Criador, estava na eternidade. A incógnita do início do livro é exatamente isso, né? Porque o maior questionamento dos homens foi exatamente isso. Esse Jesus de Nazaré e o Cristo. Né? Exato. Até eles chegarem que não existia diferença de mediação. Exato. Era Jesus Cristo. São duas naturezas em uma mesma pessoa. Então olha como foge da lógica. Né? Nós estamos falando de algo que foge da nossa lógica. Algumas coisas na Bíblia, de fato, só é aceita, absorvida pela fé. Não que a fé não nos incentive, não nos estimule a pensar. É que tem coisas que, de fato, o pensamento humano é muito limitado. Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo de número 11, verso 33 ao 36, ele disse, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus quanto do seu conhecimento. Quão inescrutáveis, quão insondáveis são esses caminhos, né? E aqui o Colossenses, o Paulo, ele ainda vai dizer, Jesus é a sabedoria de Deus. Todos os tesouros da ciência, do conhecimento estão em Cristo. Então a gente não está falando de um profeta, de um líder de religião, a gente não está falando de mais um na história. Nós estamos falando do próprio Deus, que assumiu a forma humana, se encarnou, habitou entre nós. Como a gente leu, né? Cheio de graça e de verdade. O verbo que João disse no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 1, o verbo se fez carne. Por que João usa? Ele usa a língua grega, o idioma grego, e os gregos, eles entendiam que o verbo era quem dava origem, ou que deu origem a todas as coisas criadas. Essa é a mentalidade grega, né? O verbo é aquele que deu origem a todas as coisas. Por isso que João diz, ó, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito não foi feito a não ser por meio do verbo. O verbo se fez carne, se encarnou, habitou entre nós. João ainda na sua primeira carta, deve ser verso 1 ou 2, acho que até 1, 1 João, capítulo 1, verso 1, se não me falha a memória. Ele diz que nós tocamos, apalpamos a palavra da vida. Olha que coisa interessante, olha que privilégio. Fisicamente tocaram na palavra da vida, no verbo que criou todas as coisas. Que privilégio, amados, que esses 12 homens e aquelas pessoas tiveram de tocar Jesus, de conviver com Jesus. Nós temos hoje o privilégio de sermos a habitação do Espírito de Jesus, de sermos alcançados pelo sacrifício de Jesus. Mas eles tiveram pessoalmente, tiveram esse privilégio de ver Jesus assim, na altura deles, nesse sentido de ser humano. Esse é o cúmulo da humilhação que Deus passou. Deus teve desarranjo intestinal quando era bebê. Dá para pensar um negócio desse, irmão?
Porque Jesus foi um ser humano no processo biológico como qualquer um. Essa ideia também, que teve aquele filminho lá, muito famoso, né, A Paixão de Cristo, que não sei se vocês assistiram, se vocês lembram da cena, mas tem uma cena lá que Jesus é pequenininho, ele pega o passarinho lá e ressuscita o passarinho. Não tem... A Bíblia, ela não mostra nenhuma ação de Jesus antes dos 30 anos, operando milagres, questões assim. Pelo contrário, em Lucas capítulo 2, agora não vou lembrar o versículo, me ajudem aí, deve ser verso 52, 53, alguma coisa assim. Lucas 2, deve ser 52. Vai dizer que Jesus, e ali está falando do Jesus com 12 anos, né? Um adolescentezinho, não tinha esse termo naquela época, mas a gente, né, fala que são os adolescentes. Jesus, ele crescia em sabedoria, E estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. Não está falando nada de Sim, e aí é Jesus com 12 anos, né? E ele foi crescendo biologicamente, socialmente, graça para com os homens, espiritualmente, na consciência de quem era ele em relação a Deus. Embora com 12 anos, Jesus já sabia o que a grande maioria de nós nunca saberemos. Jesus com 12 anos era um ser humano maduro. Com 30, ser humano perfeito. Ainda havia esse processo biológico, intelectual, né? Sabedoria, graça para com Deus e para com os homens, e crescia fisicamente. Então ele ainda tinha algumas coisas a ser evoluídas, biologicamente, né? Fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Mas com 12 anos ele já mostra. Porque com 12 anos Jesus sabia aquilo que muitos de nós vão passar o resto da vida e não vamos saber. Quem é Deus? Quem é ele em relação a Deus? E qual é a sua missão? Na declaração de Jesus, que os pais foram buscar, né? Ele disse assim: vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai? Sabia quem era o pai em relação a ele, que não era o José, e eu imagino José ouvindo isso, né? Já pensou, amados? Que impacto, né? José ouvindo teu pai. Ele sabia que não era ele, mas ele tinha assumido Jesus como seu filho. Jesus foi filho adotivo, amados. Olha só, coisa interessante. Daqui a pouco a gente vai falar essa identificação de Jesus com os seres humanos em muitos aspectos. E a gente precisa aprender muita coisa, né? Com relação ao Jesus humano, que é a nossa referência, como eu falei. Então, assim, meu pai, ele sabia quem era Deus em relação a ele. Ele sabia quem era ele em relação a Deus, que a maioria de nós a gente não sabe. E são crises que a gente passa na vida até saber. Às vezes pensa que é mais, às vezes pensa que é melhor, né? O filho preferido. Tem umas loucuras assim, né? Tem uns crentes que pensam que ele é tipo, né? Assim, eu sou o filhinho do papai, né? O preferido, né? Por minha causa, Deus mata uma meia dúzia, faz não sei o que e tal. Por minha nada, mas somos filhos em Cristo Jesus, gerados em Cristo. Nem melhores e nem piores. A graça nos iguala. Bom, deixa eu trabalhar isso aqui em outro momento. Então, e aí a missão dele, está na casa do meu pai, convinha estar aqui na casa do meu pai, falando dele. Então, ó, saber quem era ele, quem era o pai e qual era a sua missão na vida. A maioria de nós também pensa que a gente está nessa vida por tantas outras coisas, né? Não sabe a missão exatamente, enfim. Mas voltando, que eu me perdi todinho. Eu estava falando do que antes disso? Não, vai Colossenses, eu acho. Colossenses, né? Isso. Então, mas depois de Colossenses. Lucas, isso, capítulo 2, verso 52. Lucas não é 2,52? 52, isso. Eu sei onde eu estou perguntando só para saber se vocês estão ligados aí. Vamos voltar para o Colossenses, capítulo 2, agora, verso 9. Falando ainda, ainda a gente está trabalhando essa questão de Jesus como Deus, embora eu estou misturando aqui a humanidade de Jesus também, né? Porque é até difícil de você, né? Colossenses 2 e 9. Colossenses 2, verso 9. Ainda nessa declaração que Jesus é Deus. Porque nele, em Cristo, né? Habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que declaração. Em Cristo, né, corporalmente, havia toda a plenitude da divindade, amados. Vamos lá para o texto de Hebreus. A gente já leu, na verdade, né, o verso 1 e 2, mas eu queria ler o 18 também, do Hebreus 1. Né, já foi lido 1 e 2, acho que não tem necessidade de reler.
Então a gente vai direto para o 18. Hebreus 12, desculpa, Hebreus 1 e 18. Quem achou aí, antes do que eu, pode ler, tá? E aqui em Deus, Quando não tiver o 18, então esqueça que está tudo errado aqui. Hebreus 1, É 2, amado, é 2, é o capítulo 2. Aleluia! A primeira aula foi tudo certinho, né? Aí aqui já está mostrando quem eu sou. De vez em quando dá umas... uma vez, Isso, amado, por favor, leia. uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. O 18, na verdade, eu vos digo, a referência para nós lermos aqui, eu anotei aqui, mas falei, não vou ler tudo isso aqui, né? Vou dar para os irmãos lerem depois. A referência aqui, na verdade, é do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 18. E aí eu peço que vocês leiam em casa, para a gente ganhar um tempinho aqui, tá? Hebreus o quê? O capítulo 1 todinho até o capítulo 2, verso 18. Né? Aliás, os dois capítulos, né? São os dois capítulos, capítulo 1 e 2 de Hebreus. Vai falar sobre, de fato, isso, a divindade de Jesus. O livro de Hebreus, ele é interessante, só em relação aos anjos aqui, porque a gente é pentecostal, eu acredito que a maioria aqui deve ser de experiência pentecostal, né? E a gente enfatiza muito essas questões do sobrenatural, dos anjos e tudo mais, né? E às vezes cai no exagero, né? A gente exagera algumas verdades, né? Algumas relações. Então, eu já vi muito, em muitos cultos, né? Falar de Jesus e a igreja assim quase que... Quem é esse? Mas falar que um anjo, alguém viu um anjo no meio da igreja, aquela coisa toda, é um alvoroço, língua estranha, e aquela coisa toda. Eu falei, mas calma aí, tem alguma coisa equivocada. Né? Por que a gente recebe uma informação que Jesus está no nosso meio, né? E está aqui para ser adorado, e nós viemos adorá-lo, e parece que não tem mais a mesma recepção, reação e tudo mais. Mas se a gente fala de seres celestiais, de anjo, essas coisas, tudo que nos atrai, a gente parece que dá mais, né? Se emociona mais. Tem uma coisa errada. E o livro de Hebreus, ele vai trabalhando isso. Então eu anotei aqui 5 pontos, no mínimo, que Jesus é superior aos anjos. Primeira coisa, é o nome. O nome. Isso está em Hebreus aqui, né? 1, 4 e 5. Capítulo 1, verso 4 e 5. Capítulo 1, 4 e 5. Aos anjos. 5 pontos que o livro de Hebreus fala... mostra que Jesus é superior aos anjos, seres angelicais, tá? Só para a gente corrigir mesmo, né? Então isso não é capítulo 1, verso 4 e o verso 5. Aí vai falar sobre Jesus, né? Ele recebe o nome de filho. Não é isso? Quem quiser ler rapidinho e puder, eu agradeço. Verso 4 e 5, capítulo 1. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. O servo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. É o 4 e o 5, amado? Não é Hebreus? Isso, capítulo 1. A minha está diferente. Então, por isso que eu também aqui... Hebreus 1. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome do que herdou é superior ao deles. Pois o qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Isso, é que depende da versão, né? Traz o que é clareza naquilo que a gente mais pretende absorver do texto. Mas aqui Jesus é chamado de filho. Os anjos, no verso 14, aqui no capítulo 1, verso 14, vai chamá-los de mensageiros. Não são todos eles, porventura, espíritos ministradores, né? O próprio termo anjo, angelo, é isso, é mensageiro. Tá? O significado é esse. Servos, ministradores, né? São chamados... Isso, exato. Espíritos ministradores. São mensageiros, né? Os anjos são mensageiros. Jesus é chamado de filho. Segundo ponto, os anjos são criaturas. Né? Criaturas de Deus. Os anjos com mais poderio que eles tenham. E tem uns anjos, assim, anjão, hein? Tem uns anjão aí bruto, né? Tem uns anjão MMA, tem uns anjão aí que é crossfit mesmo. Os caras, no Apocalipse mostra lá que é uns anjos poderosos, né? Só que eles são criaturas. Jesus é criador. O verso 10 está escrito isso. Tudo no capítulo 1 aqui, ó. O verso 10 está escrito isso, né? Jesus, ele é criador. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de suas mãos.
Segundo ponto, os anjos são criaturas, Jesus é criador. Terceiro ponto, os anjos são mensageiros a favor da salvação. Verso 14 novamente. Espíritos ministradores que hão de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então são mensageiros, né, a favor da salvação. Jesus é o autor da salvação. Isso está no capítulo 12 de Hebreus, verso 1 e 2, alguma coisa assim, né? Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou da nossa salvação, equivale, tá? Então, terceiro ponto, Jesus, ele é o autor da salvação e os anjos só são os mensageiros daqueles que vão herdar a salvação. Quarto ponto, os anjos são servos, Jesus, Senhor, simples assim. Quinto e último ponto, os anjos são presentes, né? E eles nem têm essa limitação física de tempo e espaço. Então a gente vai estudar angelologia, a natureza dos anjos, o ofício dos anjos, eu acho que vai ser interessante também. Os anjos são presentes, mas não são onipresentes. Jesus não. Jesus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Eu acho que eu até falei isso para vocês. Na verdade, a gente fala que Jesus está em todos os lugares, ou Deus está em todos os lugares, mas eu acredito que deveríamos pensar o contrário. Todos os lugares estão em Deus. Vamos pensar isso? Todos os lugares estão em Deus. Fora de Deus, nada, absolutamente nada existe. O texto nos fala isso de Atos, capítulo de número 17, verso 28. 17 de Atos, verso 28. Se não me falha a memória, é isso aí, tá? Atos 17, 28. Nele, em Deus, nos movemos, existimos, respiramos. E Paulo estava falando, não era dos crentes, não. Ele estava se referindo à humanidade, no contexto. Então, em Deus, amados, ó, dá para, os irmãos que estão aí atrás, será que dá para ver aqui a caneca? A caneca aqui, ó, se movendo aqui, ó. Imagine que isso aqui é Deus, né? Não. A mesa é Deus. É uma comparação ruim, mas é o que eu tenho aqui, né, irmão? Fazer o quê, né? Ó, isso aqui, a caneca, representa toda a criação. Tudo que é criado, visível e invisível. Anjos, homens, galáxias, multiversos, metaversos. Tudo, amados, que pode caber na nossa mente, que existe de fato. É isso aqui, ó. Então, tudo isso aqui existe em quem? Em Deus. Se isso aqui saísse de Deus, cairia na inexistência, deixaria de existir. Porque Deus, ele sustenta todas as coisas, ele é criador de tudo. O inferno existe em Deus. Satanás existe em Deus. O único que não existe é Deus. Parece estranho esse negócio, né? E alguém está pensando, poxa, estava indo tão bem, onde eu vim parar? Vou-me embora. Professor ateu, herético. Calma, queridos, eu vou explicar. Tu quer perguntar? Posso pegar na mensalidade embora? Eu quero indenização, né? Eu quero indenização, né? Vamos lá, queridos, para não ficar confuso aqui, tá? Vamos pensar aqui. Por que na teologia é declarado que Deus não existe? Porque tudo que existe, sem exceção, não existia em um momento, né? Teve um começo e terá um fim. Só Deus não entra nessa categoria. Então tudo que existe, existe em Deus. Deus é antes de qualquer coisa. Alguns ficam pensando, mas tipo assim, antes de Deus tinha o quê? Por que a gente pensa dessa forma? Porque é a nossa experiência de criaturas, que houve um tempo que nós não existíamos, nada existia, passamos a existir e ainda terá um fim. Então, nessa percepção, nessa intuição, nessa experiência, a gente tende a falar, tá, mas e Deus? Não, ele não entra nessa categoria. Ele não existe. Deus é. Essa é a declaração da Bíblia. Deus é. Ele é o auto-existente. O texto de Salmo 90, verso 1, ou é verso 2, ou é 1 e o 2, vai dizer o seguinte, ó, vamos fazer outra ilustração aqui, talvez fique um pouquinho melhor. Eu acho que eu sou melhor do que a mesa nessa comparação, né? Um ser vivo, a imagem e semelhança de Deus, ou pelo menos está sendo restaurado, né? Essa imagem e semelhança. Imagine que eu sou o próprio Deus. Aqui, ó. E aí vamos, dentro desse texto, eu quero fazer a ilustração. Imagine que aqui na minha esquerda é a eternidade para trás. Eu sou Deus, não, eu sou o ponto criado, desculpa, eu sou o ponto criado, para não confundir, tá? Eu sou o ponto criado, eu sou a criatura, a criação,
Tudo que existe, sou eu, represento aqui em mim. Para trás existe a eternidade, não é? Antes de eu ser criado, existia a eternidade. Os anjos foram criados na sequência. Os homens foram criados, né? Os anjos, o cosmo e os homens. Essa é a sequência da criação. Aí daqui para frente desse ponto criado existe a eternidade. Nós chamamos de futuro, vida eterna e tal, né? Nós vivemos dentro dessa realidade. O texto de Salmo vai dizer: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes, os outeiros fossem criados, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus tem a propriedade de infinitude e de eternidade, só Ele tem isso. Em alguma medida Ele compartilhou a eternidade com as suas criaturas, anjos e homens, mas que foram criados. Fala, eita! Na minha terra dizia, pois. Porque nós estamos falando aqui de um ser, amados, que não cabe na nossa mente. Então Deus não existe, Deus é. Tudo que existe, existe em Deus. E Ele é o sustentador de todas as coisas. É por isso que Deus não disputa com Satanás. Deus não está suando no canto da orelha, se degladiando com hostes infernais. Não tem um reino paralelo que disputa o reino de Deus. Ele é absoluto, amados. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele manda a criação, o Satanás, os demônios, tudo obedece. Ele é absoluto. Jesus mostra isso quando ele acalma o mar, o vento, dá ordem para demônio, ressuscita mortos, cura enfermo, reverte o curso natural da vida ou da morte, né? Nós estamos falando aqui, não é de um líder religioso, não é de uma divindade do panteão grego ou romano, estamos falando do Criador, de Deus, aquele que determina, aquele que fala e as coisas acontecem. Ele é bem-humorado, Deus, não é stand-up igual os pregadores são aí, mas Deus é bem-humorado. E ele diz em Isaías assim: vocês dizem aí que tem esses deuses de vocês, então chame esses deuses aqui e fala para eles falar o que vai acontecer no final desde o começo, porque eu faço isso. Né? E o Isaías ainda vai falar assim, ó: Deus se assenta no globo da terra. Aqui é o estrado dos seus pés aqui, ó. Ele pega na palma da sua mão todos os oceanos. Amado, vai descrevendo Deus assim de uma forma, fala: meu Deus, que ser é esse? Inimaginável, imensurável, incompreensível. Deus é uma incógnita. Onde está Isaías? É Isaías, livro de Isaías. Já não vou lembrar agora exatamente o versículo, mas se vocês me cobrarem, eu pego lá o texto e passo para vocês. Interessante, né? Né? Isso, então assim, amados, só para a gente entender. E quando eu estou falando Deus, 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 eu estou citando a Bíblia, isso faz referência a Jesus, ao Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, não é uma escala hierárquica, é só manifestação histórica. O Pai no Antigo Testamento se manifestou de uma forma mais intensa, né? Tal, profetas, aquela coisa toda, teofonia que a gente chama. E o Filho, então, se manifesta em carne no Novo Testamento, né? E o Espírito Santo, depois da ascensão de Jesus, ele é enviado, e pela igreja e pelos dons, ele também é evidenciado. Então, é só nessa ordem histórica, não tem hierarquia entre eles, tá? Então, só para a gente entender isso. 40, amada. Isso. Coisa boa. Depois, se quiser já compartilhar no grupo aí também, me ajudem aí, tá? Obrigado. Só para finalizar aqui, ó, antes da nossa merenda. Vai ter merenda aí, hoje tem recreio, merenda. Olha os irmãos se alegrando aí no espírito, na carne mesmo. Judas 25, amados. Judas, vamos ter Judas. Só claro. Tentar colaborar com a Serra de raciocínio. Eu estava vendo um vídeo que um palestrante estava ensinando para você tentar imaginar o tamanho do poder de Deus. Aí ele ensinava o seguinte: tudo que você vê nessa terra, na matéria, você consegue ver algo maior. Tipo, essa cadeira, você olha essa cadeira, você consegue ver uma cadeira gigante. Sim. Aí você pega o universo, você tem aquela relação que é redondo, você consegue ver maior. Então você tenta imaginar o seu Deus, você tenta ver algo maior que ele. Não dá. Tudo que você tem, conhecimento, você consegue ver maior. Só Deus que você não dá. Não tem a proporção maior do que ele é. Esse livro, eu consigo ver um outro livro gigante na minha mente. Só que Deus
Vocês sabem por que da proibição de não fazer nenhuma imagem para se relacionar a Deus? Lá no Antigo Testamento, né? Não farás para ti imagem de escultura e tal. Porque não existe nada na criação que possa representar Deus. Em medida nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ele é muito mais do que qualquer capacidade humana, qualquer coisa que está nessa criação, que seja absurdamente como é o universo. Esse multiverso, né? Na verdade, né? O universo é a ciência que falava antes, né? Mas já foi descoberto aí o multiverso. Essa imensidão absurda, essa infinitude que nós não conseguimos imaginar. Mas isso ainda é uma coisa pequenininha diante do nosso Deus. Deus, ele é infinito. Infinitude só pertence a Deus. É infinito. Tudo que ele cria é infinitamente menor do que ele. Olha a distância aqui, ó. Infinitude para lá, infinitude para cá. Isso a gente chama de distância ontológica. É de ser. Então, amados, nós estamos falando de um ser que não dá, mas nem de longe. A gente nem arranha o que Deus é. A sua imensidão. Nada. Tudo que a Bíblia fala para nós, fala numa linguagem humana. A gente fala que a Bíblia, nós vamos ter essa matéria, bibliologia. Aqui eu estou fazendo propaganda, entendeu? Bibliologia, tá? E a gente fala que a Bíblia é Deus falando em sotaque humano. A linguagem, as expressões, né? A gente tem um bocado de coisa técnica para falar. E chegando lá, vocês vão falar, poxa, olha, né, como Deus se reduziu, como Deus desceu até nós, como Deus se humilhou até nós para se comunicar com a gente. Esses seres humaninhos tão limitados, amados. Então, só para a gente não perder o fio da meada, na questão de Jesus, o Judas 25 ainda, tudo isso aqui é declaração, texto dizendo a respeito da divindade do Cristo, né, de Jesus. Então vamos lá, em Judas, mais uns 2 ou 3 versículos aqui, a gente vai para o nosso intervalo. O pessoal... Esse aí é o quinto ponto ou é o quarto ainda? Não, o quinto ponto lá já foi de Hebreus, né? Ali encerrou, em relação aos anjos. Aqui eu estou falando a respeito da divindade de Cristo, né? Voltamos na divindade de Cristo. O Judas 25, o último versículo aqui da carta, vocês lerem aí, pelo menos na minha versão tá, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. É o amém que diz o texto, tá? Se vocês quiserem dizer amém, também tá bom. Eu só vou dar 2 ou 3 versículos aqui, não vou lê-lo, vou recitar algumas partes, que é Apocalipse, capítulo 4 e 5, e aí fica como tarefa de casa, dever de casa, a gente passa aqui, dever de casa. Apocalipse, capítulo 4 e 5, para ler. Lê assim, ó. Capítulo 4 e 5, tarefa de casa, viu? Tarefa de casa. Vocês trazem o caderno depois para eu dar aquele parabéns para quem fez, tá? Então, capítulo 4 e 5. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse, queridos. Ó, vou narrar rapidinho aqui, nesses 4 minutos, para desespero de alguns que a gente ainda tem. Né? 4 minutos aqui que a gente tem ainda. Preste atenção. Capítulo 4 de Apocalipse. Aparece uma cena para João, que João vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Né? O arco-íris está em volta da sua cabeça. Ele vê os céus se movendo e os seres celestiais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. A Ele seja dada a glória, a honra, o louvor pelo século dos séculos. Porque tu criaste todas as coisas e elas são porque tu as criaste. Jesus é adorado no capítulo 4 de Apocalipse porque é criador. Ele é criador. O capítulo 5 se desenrola essa revelação celestial. E aí João vê um livro, né, um pergaminho, um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele ouve dizendo assim: quem é digno de abrir esse livro e desatar seus 7 selos? E ninguém nos céus, na terra e debaixo da terra foi achado digno de abrir os livros e desatar seus 7 selos, porque aquilo representava o desenrolar da história humana, no final da história humana. Então quem era digno? Nem nos céus, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem criatura nenhuma que possa ver lá. Nem na terra, nem aqueles que estavam lá, importantes, imperadores, militares, filósofos, nem os que estavam debaixo da terra, que já tinham passado por toda a história humana. Todos esses homens e pessoas, gênios e pessoas importantes da história, ninguém era digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Ele começou a chorar muito de desespero, e chorava copiosamente.
E alguém disse para ele: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o que morreu está vivo. E quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro com marcas da crucificação. Olha que coisa interessante, amados. Na ótica da eternidade, os seres celestiais se referem a Jesus como um leão. Quando João olha, vê ele como um cordeiro. E aí ele começa de novo a contemplar. Aquilo era uma visão, era abstrato, mas era real, amados. Aquilo estava acontecendo de fato. Deus estava mostrando a eternidade para João. Eternidade não respeita tempo e espaço. Eternidade está acontecendo agora, no mesmo tempo. É um eternamente presente. É um dia que nunca se acaba, não é? Então João estava vendo aquilo que Deus sempre viu o tempo todo. Só para a gente imaginar, ó, esse Deus estava lá no começo. Onde Deus está agora, nesse exato momento? No mesmo lugar onde ele sempre esteve quando criou os anjos, a terra, o Adão pecou, os 1000 anos, não sei quantos 1000 anos da história de Israel, da igreja, final dos tempos, tribulação, a pancadaria toda, o Satanás lá 1000 anos, e Deus está no mesmo lugar, vendo tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, sabe de tudo, vê tudo. Ele é onividente também. O filósofo disse que Deus é um motor imóvel que move todas as coisas e não é movido por ninguém. Então essas ideias que a gente vai criando, que a oração move a mão de Deus, isso não é bíblico. Tá certo? Deus é um motor imóvel, não é movido por ninguém. É Ele que move todas as coisas. Ele é Senhor. Eu não faço Deus mudar de ideia. Né? É eu que tenho que me alinhar na vontade de Deus. A oração não é para fazer Deus fazer coisas que eu quero que Ele faça, mas é para que eu me sintonize com a vontade dEle e veja a mão dEle se movendo e vá na mesma direção. Enfim, isso aí a gente discute depois, tá? Mas a questão é... Qual é a matéria dessa aí? Nem eu sei, mas alguma matéria eu discuto isso aí. Mas vamos lá, mano. Não se aveste por isso que eu falei agora, não. Delete aí por um tempo, porque aí você vai dar um pano pra manga depois. O que acontece? Aí João, ele começa a ver novamente, né? Os anjos se convulsionando e dizendo, os céus todos, né? E dizendo, tu és digno, Senhor, de abrir o livro, desatar seus 7 selos, porque com teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, porque tu criaste todas as coisas. A ti seja dada a honra, o louvor, a ciência, o domínio, pelo século dos séculos, porque tu criaste, tu remiste, tu salvaste com teu sangue. Capítulo 5, Jesus é adorado por ser resgatador da sua própria criação. 2 motivos básicos suficientes para nós adorarmos a Deus no resto da vida. Se não vir um emprego, se não vir a cura, se não vir a providência, se não vir a resposta da oração, se não vir a porta aberta, se não vir tudo que a gente precisa, demanda e tudo mais, isso não vai, amado, impedir que a gente adore o nosso Cristo, porque Ele é nosso Criador e Ele é o nosso resgatador. Ponto final. É isso aí. Se a gente compreender isso, vai ser uma maravilha na nossa vida. Apocalipse capítulo 19, eu encerro aqui essa primeira parte, do verso 11 ao 16, mostra Jesus vindo no final dos tempos. Jesus vindo no final dos tempos, aí, né, numa visão lá, numa metáfora, com um cavalo branco, seu exército também. Detalhe, o exército fica lá, não faz absolutamente coisa nenhuma. Jesus vem sozinho, que Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Se Jesus dependesse da igreja, estava falido. Nós sabemos disso, né? Dependesse da nossa fé, do nosso engajamento, da nossa fidelidade, da nossa obediência. E tem gente que pensa que Jesus está tipo assim, né? Pelo amor de eu, né? Que ele não fala de Deus, né? Acho que é pelo amor de eu, né? Pelo amor de eu, se você não vai, quem vai por mim? Não, amados, a Bíblia diz aqui no final da história humana, do Apocalipse, Jesus vem sozinho. Ele derrota lá o anticristo, derrota o diabo, derrota as nações sozinho. Isaías lá atrás já está falando isso, lá no capítulo 63, mais ou menos. Ele disse, eu sozinho, mais ninguém, né? A roupa salpicada de sangue, porque o exército de Jesus, que representa nós todos aqui, ou seja, a igreja, amém, queridos? Amém. Amém, amém. Nós os salvos estaremos lá com Jesus. Anima aí, meu povo. Nós, amados, não precisamos de fato entrar em peleja nenhuma. É o Cristo sozinho que dá conta de tudo. E a gente fica nessa ansiedade, nessa preocupação, amados. Cristo, Ele já, desde sempre, é vitorioso.
Quando estudarmos Apocalipse, escatologia, melhor dizendo, escatologia, vou pegar o livro de Apocalipse e fazer essa comparação entre Cristo e o anticristo. E a gente vai ver que Jesus, ele nunca, absolutamente, nunca perdeu batalha nenhuma em toda a sua criação. Né? E a gente fica nesse negócio, nosso Cristo, ele é Senhor, é absoluto. É por isso que a gente não deve jamais temer, sejam entes demoníacos, poder bélico, militar, cultural, econômico, político, de ordem nenhuma, amados. O nosso Cristo, o nosso Senhor, é Ele que salvou a igreja, que sustenta a igreja ao longo dos séculos e da história. Não é a nossa capacidade. Não são pelas nossas influências políticas. Não são pelas nossas coligações na sociedade. Nós não precisamos de absolutamente nada disso. É o Cristo que é Senhor triunfante. E Ele disse a respeito de nós, inclusive, isso lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versos 31 ao 38. Eu acho que eu até falei isso aí na semana passada. O Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem mesmo seu próprio Filho não poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem, pois, os condenará, se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós? Nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus. Nós somos levados como ovelhas todos os dias para o matadouro, mas em todas essas coisas somos os mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nem nenhuma outra criatura, nem a morte, nem a vida, nem o futuro, né, nem o passado, nem o porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os pentecostais estão chegando, eu pensei que agora ia chegar de vez, mas velho. A humanidade de Jesus, em primeira carta de João, capítulo 4, versículos de número 1 ao 3, fala da humanidade de Cristo, né? Como já pontuamos que Jesus, ele na verdade, assim, Jesus, ele foi ser humano, porém, entretanto, outro sim, olhe para cá. Porém, olha aqui, ó, no meio da minha sobrancelha, ó, procure onde ela se divide. Enquanto vocês não acharem a divisão da minha sobrancelha, não parem de olhar para ela. Procure. Na aula a gente traz uma de dente. Olhe para cá, Matos, ó, para não se dispersar. Oi? É a monocelha, chama de monocelha, verdade. Você também pode escolher ser a Queridos, eu, 1 João, vamos lá, meu povo, eu não posso dar corda para vocês não, eu estou vendo que isso aqui é igual quinta série E, aquela quinta série E, repetente. 1 João, primeira carta de João, primeira E, aquela que era repetente, era a pior que tinha. Eu fiz parte de uma dessas. 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 3. O texto fala da humanidade de Jesus. Antes que a gente leia, amados, preste atenção. Embora Jesus, como a Bíblia declara, que ele foi homem, 100% homem, ser humano, em todos os seus processos, mas ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Jesus. Ninguém ressuscitou como Jesus. Houveram pessoas que ressuscitaram, né? Só como Jesus, não. Ninguém nasceu como Jesus, foi o único, eu até me lembro que eu falei para vocês na aula passada, que Jesus não tem o sêmen humano, né? Não existe o esperma humano na geração de Jesus, existe o ventre humano, mas não há um esperma humano, não há a descendência de Adão, não há a natureza de Adão em Jesus. Olha que coisa interessante. Então Jesus é de outra ordem de humanidade. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele não tem a natureza do ser humano, que são todas a partir de Adão, pecadores, invariavelmente. Todos pecadores, todos, sem exceção, todos pecaram. Agora, em relação a Jesus, a gente vai ver daqui a pouco que a diferença é essa. Embora sendo ser humano, né, ele não tem esse processo do pecado em sua vida, nem na concepção, na geração, nem no nascimento, nem na sua vida.
E a gente vai ver que nós somos salvos, não é nem pela morte em si de Jesus, é pela vida de Cristo. Daqui a pouco eu vou abordar isso, parece que fica meio confuso na declaração, mas a gente chega lá. Vamos em 1 João, capítulo 4, versículos de número 1, 2 e o 3. O texto diz assim, pelo menos na minha versão, né? Capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Se alguém puder ler, eu agradeço. Amados, não acredite em todo o Espírito, mas ponham à prova para ter a certeza de que vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos que se eles têm o Espírito de Deus, pois o Espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo Espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o Espírito do Anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Desculpa, pode continuar. Você que tinha acabado, mano. Até o 3, né? Isso, até o 3. Já encerrou então? Encerrou, pastor. Desde a época de Jesus, do 1 ao 3, 1 João capítulo 4, verso 1 ao 3. Desde a época de Jesus, desde a época dos apóstolos, melhor dizendo, já havia um grupo que afirmava que Jesus ele não tinha vindo literalmente em carne, ou seja, em forma humana, né? Esse grupo chamado de agnósticos, eles diziam que Jesus era um espírito, foi um espírito, mas não um ser humano em si. Isso tem importância? Tem, porque Jesus ele assume a natureza humana, ele assume a humanidade em si, ele representa a humanidade. E para representar a humanidade, ele precisa de fato ser um ser humano, como o ser humano é, nas suas limitações físicas, inclusive, daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso, né? Então, o João ele diz, quem afirma que Jesus não vem em carne, isso é o espírito do anticristo. Aquele que é contra Cristo, né? O anticristo, contra Cristo. O capítulo 5 ainda de João aqui, versos 6, 7 e 8, 1 João ainda, 1 João. É que eu sou da zona leste de São Paulo, e lá eles falam João. 1 João, capítulo 5, versos 6, 7 e 8, né? Diz assim, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Olha, a gente vê a trindade aqui. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Essa expressão veio por água e veio por sangue é uma expressão idiomática também, né? Daquela cultura. Equivaleria a falar assim, vem em carne e osso. A gente se refere, né? Em carne e osso, seria mais ou menos isso. Então a Bíblia diz, Jesus veio em carne e osso, veio como ser humano. Tanto é que Jesus, ele quando ressuscita, né, ele fala, pode tocar aqui, né? Só que o corpo de Jesus ressuscitado, para nós, é algo também misterioso. Como que ainda se alimentava e não respeitava a física, a matéria e ultrapassava a parede? Então é uma coisa para a gente pensar lá em escatologia, né? A gente vai falar sobre essas questões aí. Mas enfim, a natureza humana de Jesus, esses textos aqui, eles confirmam. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 em diante, voltando lá em Hebreus capítulo de número 2, versículos 14 até o 18. Esse texto também, ele nos traz aqui esse conteúdo, essa informação a respeito da humanidade de Jesus, tá? Quem quiser ler, eu agradeço, porque aqui minha visão não está muito boa. Capítulo 2, verso 14 ao 18. Diz, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue. O filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha a poder da morte. Só dessa maneira ele liberaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação,
é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Olha que coisa linda, amado. O texto, ele afirma, Jesus poderia até vir em forma angelical, natureza angelical, ele decide assumir a descendência de Abraão, ou seja, humano. Ele se humilha, a humilhação de Cristo é se tornar um ser humano, porque é Deus. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. E tende o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, reivindicar o seu direito, né? Não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se. Esse termo aqui é um termo técnico que a gente usa na teologia, que lá no original está kenosis, que é o esvaziamento. Jesus, aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou de si mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por direito seu o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, se fez como servo, achado na forma de servo de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, pelo qual toda boca confessará, todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, amados, fala desse Deus glorioso, sem limite, que não conheceu absolutamente nada do que essa criação caída aqui, ela afeta, né? Quem aqui participa, objetivamente. Ele sai da sua glória, da sua perfeição. Ele entra no ventre de uma mulher, de um casal pobre, numa cidade inexpressiva. Ele se reduz à mente de um bebê, de uma criança. Como eu disse, teve desarranjo intestinal, cagou nas fraldas, precisou ser ensinado a falar papá, mamã, andar, caiu, levantou, no processo de um ser humano tão frágil, tão dependente, estamos falando de Deus. Por que não escolheu os palácios? Por que não veio na descendência de um poderoso da época, de um Herodes, de um César, de alguém? Por que ele não veio assim com miríades de anjos anunciando que ele era o Deus poderoso? Ele se humilha, assume a forma humana, se identifica com o ser humano. Ele sim é digno de ser chamado Deus, sendo Criador, se fez uma criatura por um momento. Não deixou nunca de ser Deus. O esvaziamento é os atributos que ele não usa. Deixa de usar a onipotência dele, a onipresença dele, a onisciência dele, e se sujeita como ser humano na dependência do Pai, que faz tudo e realiza pelo poder do Espírito Santo. Como filho, o texto de Hebreus diz que ele aprende pela obediência, e ele nos ensina, tendo todo o poder diversas vezes, amados. Quando ele foi por Satanás, pelas circunstâncias, pelos discípulos, tentado a mostrar o seu poder, se livrar da cruz, até no último momento, tu és filho de Deus mesmo, desce da cruz, curou tanta gente, aí médico, cura-te a ti mesmo. Vieram uma turba, uma multidão prendê-lo. Pedrão disse: é comigo, deixa com nós aqui, sacou da espada, mano. Eu acho que ele mirou na moleira, assim, para cortar o cabo no meio. Eu conheço o temperamento de Pedro. Né? Só que esses caras sanguíneos assim, já viu brigando? Acerta menos a venta do cara. Então pegou a orelha aqui de raspão. E Jesus disse: calma, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria o Pai agora, e ele enviaria 72 mil anjos. Traduzindo para vocês, 72 mil anjos. Olha o poder disposto. Só para lembrar que um único anjo, lá no Antigo Testamento fala isso, um único anjo, em uma única noite, matou 185 mil guerreiros. Um anjo. Jesus tinha à sua disposição, sob as suas ordens, sob a sua autoridade, 72 mil anjos. Não sei se vocês conseguem estar fazendo essas relações. Mas assim, poder para acabar com o universo, sem exagero nenhum, à disposição dele. Disse não, se entregou. E ele até disse assim, porque perguntaram: quem é Jesus de vocês aí? Você vê como ele era bem parecido? Não se destacava muito não. Simples. Quem é Jesus? Judas precisou identificá-lo com um beijo. E ele disse assim: a quem procurais? Sou eu. Quando ele disse sou eu, caiu todo mundo de joelho. Talvez, desculpa aí, rapaziada, falei como Deus agora, né? Deixa eu voltar aqui e entregar como... E aí a gente percebe, amados, essa humanidade de Jesus. E aqui fala, ele assume a descendência de Abraão. Então Jesus era Deus e era homem. Como homem, ele sentiu fome. E o diabo tentou nessa ocasião.
Como Deus, ele é aquele que é o pão vivo que desce do céu. Como homem, ele sentiu sono, dormiu no barquinho lá, cansado. Como Deus, ele é aquele que não dorme, guarda de Israel. Como homem, ele foi abandonado pelos seus discípulos, sozinho, e a impressão e a sensação que ele teve que até o pai o abandonou, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas como Deus, ele disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Como homem, sentiu sede na cruz do Calvário, disse: eu tenho sede. Como Deus, ele disse: eu sou a fonte da água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Como homem, ele passou pela morte, se entregou, o seu corpo frágil à morte. Mas como Deus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, ele foi traído pelo seu amigo, curou, abençoou tantas pessoas. Como Deus, ele é aquele misericordioso, que é a companhia de todos nós. Então, amados, a gente precisa entender que esse Deus, ele assumiu a nossa forma humana, e a gente vai ver depois na aula que vem, se Deus quiser, o que isso resultou, essa humanidade de Jesus, esse esvaziamento de Jesus, essa morte do Cristo, o que isso resultou na nossa vida. Então é esse Deus que nós estamos falando. Satanás, sendo uma criatura, quis ser Deus. Deus, sendo o Criador, se fez uma criatura. Ele é digno de ser adorado. Todo menino quer ser homem. Todo homem, ele quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser menino. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus